te fala, meu Deus, vem tocando, toca, meu Deus, no coração deste meu irmão, no coração desta minha irmã. Vem, Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor vem tocando, vem se manifestando, vem visitando. Pai, abençoa, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua unção, eu quero o teu poder, Pai. Fala conosco, Jesus, abençoa, Pai, este estudo que estamos fazendo aqui, Pai, nestes domingos, Senhor. Hoje é o terceiro domingo onde estamos estudando a oração do Pai Nosso. Fala, meu Deus, aqui a cada coração, fala, meu Deus, ao coração destes meus irmãos, em nome de Jesus. E você diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a tua palavra, a tua direção. Jesus, usa o teu servo para falar comigo, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Boa tarde. Pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro culto, está uma bênção. Tem mamãe presente aqui hoje? Cadê as mamães presentes? Feliz Dia das Mães para todas as mães presentes aqui em nome de Jesus. Nós já vamos dar início aqui ao nosso estudo sem perca de tempo. Deixa eu perguntar, vocês receberam o estudo aqui? Quem recebeu o estudo está aqui. Nós vamos começar hoje o nosso terceiro estudo do Pai Nosso. Está aqui hoje, o tema é Venha o Teu Reino. Aos amigos que me acompanham aqui por meio das redes sociais, eu sou o pastor Leandro Leal. Nós estamos aqui no nosso culto da tarde, agora deste domingo, culto das 15 horas, já tivemos 7 da manhã, às 9h30, agora é o das 15 e ainda vai ter os das 18 horas, nessa Santa Ceia do Dia das Mães. Agora já vamos aqui direto ao nosso estudo, vamos lá. Estudo 3 é o estudo do Pai Nosso. O tema é Venha o Teu Reino. Veja, antes de começar aqui, eu quero explicar para os irmãos que isso daqui é apenas um resumo aqui desse tema, porque esse tema ele é muito amplo. A gente vai durar aqui, vamos dizer, meses, né, para explicar sobre esse assunto. Então a gente resumiu, tá bom? Vamos lá. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Jesus veio estabelecer o seu reino. Antes de Jesus vir, Satanás é quem reinava. Adão, através do pecado, entregou o domínio da terra nas mãos de Satanás. Porém, através da morte e ressurreição de Jesus, o domínio nos foi devolvido. Então veja, entendemos que o homem ele tinha o domínio. No início de tudo, quando Jesus ele formou o homem, né, ele criou o homem e a mulher, Deus tinha dado o domínio lá para o homem. Está lá em Gênesis 1:28. Coloca para mim, olha lá, eles colocaram ali. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-o, a nossa mensagem, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui você vê que o homem ele tinha o domínio. Só que quando é que ele perdeu o domínio? Quando ele pecou. Ele entregou todo o domínio nas mãos de Satanás, do diabo. Em Mateus capítulo 4, no versículo 8, diz assim: e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles. Versículo 9, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado quer me adorar. Então veja, tudo estava nas mãos do diabo. Ele tenta ali, sabe, oferecer para Jesus: olha, se você me adorar, eu vou entregar tudo para você. Eu sempre digo aqui, né, que você não pode dar aquilo que você não tem. Na verdade, o domínio verdadeiramente era de Satanás ali. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, olha,
se você me adorar, eu vou te entregar tudo isso aqui. E o que Jesus ele faz? Versículo de número 10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o que? Servirás. E aí nós entendemos que depois de tudo isso, bem depois de tudo isso, Jesus ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita e ele nos entrega o domínio. Então hoje o homem tem domínio contra o mal. O diabo já não nos domina mais. Quando a pessoa ela aceita Jesus, ela aceita a palavra, ela ganha de volta o domínio que um dia foi tomado pelo inimigo. Lucas, coloca para mim aí, Lucas capítulo 10, no seu estudo tem aí, volta lá no estudo, versículo 19, diz assim: e eis que vos dou o poder, olha lá, ele está te devolvendo o poder, o domínio. Para quê, pastor? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano o quê? Algum. Então Jesus ele veio para restaurar o domínio, para restaurar aqui o reino. Continuando aqui no nosso estudo, diz assim, parte 1. Como é o reino de Deus? 1. O reino de Deus é assim. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Na sua casa, quem manda é você. Se você quiser colocar comida no guarda-roupa, a casa é sua. Ninguém tem o direito de o que, igreja? De questionar. Então isso é interessante, veja, isso é uma pura verdade. Na sua casa quem é que manda? Quem? Vocês, não é verdade? Assim como na minha casa. Se você hoje quiser falar: pastor, eu vou colocar comida no guarda-roupa, problema é seu, eu não posso falar nada, porque a casa é sua, sabe? É uma direção sua. Mas olha aqui o que ele diz aqui, continuando. Já no reino de Deus, quem governa é Jesus. O reino é assim, do jeito dele. Por isso muitos não o querem, porque tem que ser do jeito de Deus. Muitos querem do seu próprio jeito, em vez de fazer do jeito de Deus. Eis a razão porque muitas pessoas, não todas, saem da onde? Do ministério, saem da igreja, e até mesmo abrem igrejas simplesmente para fazer da maneira que querem. Então existem situações assim. Às vezes a pessoa não concorda, sabe, com a direção que Deus deu, às vezes com uma palavra, às vezes algo que está na Bíblia. Às vezes a gente vê muitas pessoas, às vezes que questionam, às vezes sobre dízimos, às vezes sobre oferta, mas é bíblico. É bíblico. Aí o que acontece? Ela quer governar, mas quem governa esse reino, quem é que governa? É Jesus. É Jesus. Então nós temos que entender isso. Olha o que ele diz aqui: no reino de Deus, você reina junto com Jesus, mas quem governa é Ele. Então isso é interessante. Nós também temos o poder para reinar. Só que lembrando, quem governa é Jesus. Quem direciona aqui o reino é Jesus. Ele diz: neste reino, o líder é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos, e esse serviço era a atribuição dos escravos. Olha que interessante. Jesus era o maior, mas ele veio para dar o exemplo, fazendo o que, igreja? Servindo. Então, que interessante. O serviço de lavar os pés na chegada dos convidados naquele tempo era serviço do escravo. Se você for fazer um estudo aqui, você vai ver que era um dos menores, os escravos, os menorzinhos, sabe? E aí Jesus, ele era o maior. Mas por que ele lavou ali os pés dos discípulos? Para dar exemplo.
É a mesma coisa hoje, nós temos que aprender a servir. Ele veio para nos dar exemplo. Ele diz assim: outros só querem ser servidos. Como diz o ditado, quem não serve, não serve. Tem pessoas que não gostam de servir, ela só quer ser servida. Às vezes até dentro de casa, viu? A gente pega isso para o casal. Tem marido que só quer ser servido pela esposa, ela não quer servir. Ele não quer servir. Eu tenho que estar pronto para servir a minha esposa, ela me serve direto. Por que eu não vou servir ela? Às vezes na igreja, na rua, às vezes no trabalho. Quando você tiver a oportunidade de servir, de fazer o bem, é importante você fazer o bem. Porque a Bíblia diz que aquele que planta, ele o quê? Ele colhe. Mas isso não é só na parte financeira, não. Às vezes tem pessoas que pensam que é só na parte financeira, não. Então hoje eu já não tenho mais as minhas vontades. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Isso é importante, você colocar isso no seu coração. Se eu quero o reino de Deus na minha vida, o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, não a minha. É Ele que governa nesse reino. Ele diz assim: no reino de Deus, o último é o primeiro. Olha que coisa louca aqui, que estranho, até o palavreado. No reino de Deus, o último é o primeiro. O louco é sábio, o pobre é rico, o que chora é alegre, quem perde é quem ganha, o pequeno é grande, e quem é perseguido deve orar por quem persegue, e se ainda bateram na sua face direita, deve oferecer a esquerda. Mateus capítulo 5, versículo 39. Dar a outra face é mostrar que você é espiritual, que você é de Deus, que você é diferente e que você perdoa. Então veja, olha que interessante aqui. Então você vê que algumas coisas meio estranhas, né, que a gente está vendo aqui. Poxa, no reino de Deus, o último é o primeiro, o louco é sábio, o pobre é rico, o que chora é alegre, quem perde é o que ganha, assim vai. Aí ele cita aqui também, né, dar a outra face e mostrar que você é espiritual. O que é isso aqui? Quando alguém te bate numa face, bate na direita, você tem que dar a outra face, à esquerda. Mas como assim, pastor? Alguém me deu um tapa aqui, eu vou virar e falar para ele me dar outra? Não. Quando ele está falando isso aqui, quando alguém te agredir, o que você vai fazer? Você vai orar por ela. A pessoa está querendo, deseja o seu mal, você vai desejar o bem para ela. Alguém tentou, sabe, te prejudicar, você vai orar por ela. Você vai apresentar aquela pessoa em oração. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então é assim. Então isso que é você dar a sua face. Alguém está falando mal de você, você vai lá e abençoa aquela pessoa. Mas muitas das vezes não é desse jeito. Às vezes nós desejamos, sabe, a queda de um, desejamos, sabe, que a pessoa acabe se prejudicando. Olha o que ele diz aqui, continuando. No reino de Deus, Jesus governa, e a vontade dele é boa, agradável e o que? Perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2, está no telão, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. E assim, poxa, eu quero ali, pastor, ser abençoado, eu quero, sabe, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Olha o que diz aqui no estudo. Quando você obedece às ordens do reino de Deus, você se realiza. Não tem bênçãos sem obediência. Se você não obedecer, não, eu quero fazer do meu jeito. Não, não é do meu jeito. Não, eu vou para a igreja, é do meu jeito. Não, não concordo com na igreja sobre isso aqui. Mas não está na palavra? Não está escrito? Às vezes tem pessoas que não concordam com isso. Que nem hoje mesmo um familiar nosso perguntou, né? Eles estão começando a ir para a igreja. Aí perguntou assim para mim, perguntou para minha esposa: é pecado beber vinho? E aí, o que vocês acham? É pecado beber vinho? É ou não é? É pecado. O vinho é pecado. É pecado. Não, pastor, mas tem uma igreja que faz. Eu falei, nós não somos essas igrejas. Nós seguimos a palavra. A Bíblia diz em Provérbios capítulo, acho que é o capítulo 20, o vinho é escarnecedor, versículo 1, e a bebida forte, olha lá, é o que? Alvoroçadora.
Nem vinho, nem bebida. Ela falou, não, mas passou só um vinhozinho. Eu falei para ela, por quê? Eu já dei o exemplo. Eu não cheguei falando que é um pecado. Já falei o seguinte, eu, Leandro, a velha criatura, se tornou um alcoólatra. Sabe qual a primeira droga que eu usei? O vinho. Por que eu vou colocar vinho na minha boca de novo? Por quê? Se tem o suco da uva não alcoólico, eu vou tomar suco. Senão melhor, eu vou beber água. Então tem coisas que a pessoa não concorda. Às vezes ela sai, não, eu vou para a igreja, que a igreja lá dá mais liberdade. Aquela igreja pode fazer isso, mas não é a igreja, é a palavra. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Com todo respeito, hoje, irmãos, você vê que tem igreja casando homem com homem, mulher com mulher. Igreja liberal. Quem já viu isso aí? Mas está na palavra? Está de acordo com a palavra? Não está, irmãos. Então você tem que ver se está de acordo com a palavra. Então a pessoa vai, ela sai, ela monta o ministério dela, dizendo que agora a igreja dela é a igreja do amor, agora é a igreja da família, é como se a igreja que ela tivesse antigamente era do diabo. Não, mas por quê? Está seguindo a palavra, está seguindo uma direção de Deus. Então isso é importante, você pegar aqui e você ver, poxa, eu tenho obedecido a palavra? Olha o que aqui, ele faz uma pergunta no nosso, volta para o estudo aqui, ó, presta atenção, ele diz, deixa uma pergunta, você que está aqui agora, você que me assiste, gostaria de fazer parte do reino de Deus? Quem gostaria de fazer parte? Eu disse, não, pastor, eu gostaria e estou fazendo parte, amém? Mas para isso, veja, o reino é assim, tem regra, tem norma, tem organização, tem que fazer conforme a palavra de Deus. E quem governa é quem? Pronto, pastor, é isso aí. Está aqui, ó. Se você não aceita essas normas, você não pode fazer parte do reino. Não vai fazer parte. Então, no reino de Deus, não é bagunçado. O reino de Deus não é de qualquer jeito, não. O reino de Deus, ele tem regras, e eu tenho que obedecer essas regras. O reino de Deus, ele tem normas, ele é organizado, e nós temos que fazer conforme a palavra. Espera aí, está fora da palavra, eu não aceito. Se está fora da palavra, eu não concordo. Eu tenho que entender que quem governa é Jesus. E quando Jesus governa, pode ter certeza que o último estado vai ser melhor do que o primeiro. Diga glória a Deus. Poderia pegar aquela passagem, né, bem rapidinho aqui, lá em Caná da Galileia, João capítulo 2, quando Jesus está num casamento, ele é convidado, ele não era ali o senhor daquele casamento, Maria estava dominando tudo ali, Maria que dominava, que estava servindo junto com os funcionários dela. Aí o que acontece? Acaba o vinho. O vinho ali representava a descida do Espírito Santo, a alegria no casamento. E aí Maria desesperada vai até Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Jesus falou, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele não podia fazer nada ali. E aí é onde que Maria chega para os servos dela, olha, fazei tudo que ele vos mandar. Agora Jesus era senhor ali. Agora já não era mais a vontade do homem, Maria. Agora era Jesus. Jesus chama ali os servos de Maria e fala, ó, vai lá, pega ali as talhas, enche de água. A Bíblia diz que ele encheu de água, vai lá, manda lá o mestre Sala provar. A Bíblia diz que quando o mestre Sala provou, ele ficou maravilhado com aquele vinho. Ele falou, em nenhuma das festas que eu já participei, eu bebi um vinho igual esse. Geralmente as pessoas colocam o melhor no início e depois o pior. Aqui foi diferente. Eles colocaram um vinho bom no início, mas esse último aqui foi excepcional. Foi muito bom. E aí naquela festa se principiou ali os sinais e as maravilhas de Jesus. Diga glória a Deus. Então ali a glória daquela última casa foi maior. Então olha que interessante. Então a gente tem que pegar, está aqui, Senhor, faz a tua vontade. Quando é a vontade do homem, sabe o que acontece? Vai ter falta. Se está faltando na sua vida, você tem que ver, pô, será que não está sendo feita a vontade do homem, ao invés de ser a vontade de Deus? Olha lá, continua no nosso estudo, virando a página, está lá, parte 2, o que é o reino de Deus? Então você viu que é o reino de Deus, é você fazer a vontade de Deus, é alguns moveres, diz assim, o mover de Deus para abençoar, curar e libertar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder
sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano. Mateus capítulo 10, o versículo é 1 e o 5. Veja, aqui Jesus ele deu autoridade para os discípulos. Aonde os discípulos chegavam, o reino de Deus também chegava. E aonde o reino de Deus chega, os demônios saem. Aonde o reino de Deus chega, as pessoas são libertas. Aonde o reino de Deus chega, a miséria cai por terra. Aonde o reino de Deus chega, sabe, as brigas caem por terra. E assim vai. Então ali Jesus deu autoridade para aqueles discípulos. E os discípulos levavam o reino por onde eles passavam, amém? Diz assim, continua o estudo: expulse os demônios, cure os enfermos, liberte e pregue. O reino de Deus é todo este mover de Deus, onde as pessoas são abençoadas, curadas e o que é? E libertas. Então é isso. Então, eu vou levar o reino de Deus, nós temos que levar o reino de Deus para essas casas. Aonde o reino de Deus chega, há uma transformação. Eu falava aqui, no início, de tudo, no meu ministério, alguém levou o reino de Deus para a minha vida, para a minha casa. Aonde havia destruição, brigas e contendas, sabe, alguém entrou ali para fazer a diferença, para levar o reino de Deus, pregar a palavra, curar os enfermos e expulsar demônio. Na igreja, quem de costume ora são os pastores e os obreiros, mas eles nem sempre estarão perto de você. Em alguns momentos você terá que orar por alguém. E se você faz parte do reino de Deus, você tem esse poder para orar e expulsar os demônios. Se um demônio se manifestar perto de você, e aí? O que você vai fazer se um demônio se manifesta? Então o quê? Expulsar, no nome de quem? De Jesus. Mas será que nós vamos expulsar mesmo? Eu estou orando aqui para Deus te usar. Eu estou orando a Deus, pedindo: Deus, o Senhor coloca o necessitado no caminho desses meus irmãos. Você vai ver, vai vir muita gente precisando te procurar, desviados, pessoas afastadas, pessoas endemoniadas. Vai haver casos de pessoas que vai se manifestar na sua frente. Não sai correndo não. Você vai pegar e vai orar por essa pessoa. Eu tenho pedido a Deus: Deus, usa aqui os irmãos da igreja, cada um pelo menos para ganhar 3 pessoas para Jesus aqui esse ano. Mas Deus vai te usar para ganhar muito mais. Ele dá muito mais do que pedimos e o que? Pensamos. Então isso não é só do pastor. Não, eu vou ligar para o pastor agora, para o pastor correr aqui. Não. É você que tem que orar. É você que tem que expulsar. Eu me lembro que eu expulsava sempre demônios junto com um amigo, é o pastor Fernando, que eu sempre comento aqui. Só que ele expulsava o demônio e eu só acompanhava. Eu não era muito expulsar demônio não, e fui aprendendo com ele. Ali ele foi a base do meu ministério, falei com ele até ontem sobre isso. Ele que foi ali a base do meu ministério, que me ensinou. Lembro uma vez que andava eu, ele e um outro obreiro. Esse outro obreiro também se chamava Fernando. Só que o pastor Fernando, que é esse amigo que me ensinava, ele estava trabalhando. E esse outro obreiro, ele fez uma ligação para um amigo, na verdade acho que a mãe dessa pessoa ligou para esse outro irmão, e aí ele começou a expulsar um demônio pelo telefone, só que ele não conseguiu. Aí esse Fernando, que é o pastor, ele estava trabalhando no templo, aí esse amigo veio até na minha casa, chegou e falou: Leandro, vamos na casa do fulano? Falei: o que aconteceu? Meu irmão estava orando pelo rapaz lá, o cara se manifestou, e a mãe dele falou que ele está manifestado lá dentro lá na cama dele lá, e agora? Eu falei: vamos lá, irmão, vamos lá. Eu falei: agora? Eu fui pensando, eu falei: quando chegar lá, quem vai expulsar o demônio é ele é mais experiente do que eu, o homem tem mais, eu acho que 5, 10 anos de igreja na minha frente, eu sou novo convertido, eu vou lá só para acompanhar, tá bom. Meus irmãos, quando eu cheguei nessa casa, sangue de Cristo tem poder. Que negócio feio. O irmão deitado lá na cama, com a barriga de fora, babando, os olhos envergados para cima, coisa terrível. Os gatos passando por cima dele.
Daqui a pouco o demônio se levanta, vem andando, aí olha para o outro irmão que estava comigo, falou assim: você não consegue me expulsar. Eu vi, falei: rapaz, o irmão está com medo. E eu também já estava com um pouco de medo também. Falei: eu nunca tinha expulsado demônio sozinho. Falei: e agora? E o demônio veio para perto de mim assim, e falou, aí olhou para mim assim e falou assim: quem está aqui é Satanás. Eu falei: pronto, eu não consigo nem expulsar um demôniozinho, agora é o Satanás. Isso aqui já ele estava mentindo. Ele estava mentindo. Aí ele olhou para o outro irmão e falou assim, falou para o outro irmão, falou assim: você não consegue me expulsar. E outra coisa, eu vou destruir sua família. Meu irmão, que batalha. Aí tá bom, fui catar o demônio, peguei aquele demônio, mandamos fogo, e ali eu vi que o irmão não ia, eu falei: eu vou ter que ir. E o outro não ia vir, aí tá, expulsei. Daqui a pouco comecei a conversar com o rapaz, e para mim o demônio tinha saído. Aí comecei a ler a Bíblia para ele, tá, irmão, tá assim. Aí daqui a pouco se manifestou o demônio de novo. Aí sim se manifestou o demônio que estava ali. Sabe quem era? A pomba gira. Estava acabando com a vida do homem, levando ele para a prostituição. Era muito feio. Ele querendo tirar a roupa, sabe, falando igual mulher. Aí daqui a pouco expulsamos o demônio caiu por terra, e aquele irmão começou a ir para a igreja, amém? Mas você vê que situação. Na hora, se eu falar para você que eu não tenho, eu falei: pronto, agora o Satanás está aqui. Eu não consigo, nunca expulsei nenhum outro demônio. O primeiro demônio que eu vou ter que expulsar é o Satanás. Mas lembra, era mentira. Ele é mentiroso. Então você não tem que temer. Parece que o demônio, ele é como se fosse um cachorro. O cachorro, ele sente o cheiro do medo. Ele sabe quando a pessoa está com medo. O demônio é do mesmo jeito. Então você não pode temer, você tem que ter autoridade, chegar nele no nome de Jesus. Se manifestar, você tem que mandar o mal embora, repreender aquele demônio. Então Deus, ele quer te usar para libertar as pessoas. Guarde isso no seu coração. Vamos continuar o nosso estudo aqui, em nome de Jesus. Ele diz assim, deixa eu ver onde que eu parei aqui, irmãos. Eita. Expulsar demônios, é isso, expulso. Você foi chamado para abençoar as pessoas. Isso significa que você isso não significa que você vai virar um caça-fantasma, procurando demônios por aí. Mas se aparecer, use o poder de quem? De Deus. Então não quer dizer que eu vou ficar procurando demônio agora. Olha, ele tem um demônio, vou atrás dele. Não, ninguém aqui é caça-fantasma ou caça-demônios, né? No reino de Deus, você é enviado para abençoar outras pessoas. O reino de Deus é o mover de curar e libertação. O reino de Deus é um mover de cura e libertação na vida das pessoas. E o instrumento de Deus é você. Onde você chegar, leve o reino dele. Jesus ia por toda parte fazendo bem para as pessoas. Faça você também como está escrito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo de número 9, versículo 35. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38. E o reino de Deus é todo esse mover, curando e libertando o quê? As pessoas. Então é isso que é o reino de Deus. Você curar e libertar as pessoas, fazer a obra, servir ao Senhor. Estamos levando o reino para as pessoas. 3. O que é o reino de Deus? Aqui mais uma explicação. A volta de Jesus. Venha o teu reino. Olha que interessante, está aqui. É também pedir para Jesus voltar. Mas quando Jesus voltar, você está preparado? Veja, você está preparado? Às vezes a gente está falando: venha o teu reino. Então, venha o teu reino, é também você pedir para Jesus voltar. Volta, Jesus. Volta logo, né? Porque as coisas não estão fáceis. As coisas estão difíceis. São tantas lutas, né? A gente vê o povo se corrompendo a cada dia que passa. A cada dia que passa, você está vendo coisas piores acontecendo. Isso é sinal da volta de Jesus. E Ele está voltando, está certo. Mas hoje, eu e você, nós estamos preparados para a volta de Cristo?
Se Jesus voltasse hoje para você, você estaria preparado? Aqui o pastor, ele pegou e deu um exemplo aqui interessante. Diz assim: a volta de Jesus é semelhante a um imã. Já viu imã? Quem já viu? Quem conhece imã? Aquele negócio de ferro, né? Que você coloca e ele vai atrair o quê? Ferros, né? Diz assim: o imã só atrai aquilo que é semelhante a ele. O imã não atrai papel nem pano. O imã atrai somente o quê? Somente ferro. Depois eu vou mostrar para vocês, não agora, depois, na hora que finalizar tudo, um videozinho falando sobre isso aqui que eu peguei hoje pela manhã. Mas então veja, o imã ele só vai atrair ferro, ele não vai atrair pano, ele não atrai ali papel. Ele não vai atrair madeira. Ele diz: a volta de Jesus é semelhante a um imã no céu, que vai atrair todos os que têm a ver com ele. Já aqueles que não seguem os passos de Jesus, não herdarão o seu reino, como está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. Então olha que interessante. Então está aqui. Jesus, ele vai vir para quê? Para buscar aqueles que são semelhantes a ele. Aquelas pessoas que são imitadores de Cristo. Ele não vai vir buscar outros. Então não adianta. Como o imã, ele só atrai o ferro, Jesus só vai atrair aqueles que são semelhantes a ele. Agora você já imaginou um exemplo aqui? Na Bíblia não tem isso. Você vê na Bíblia Jesus embriagado, bebendo cachaça? Não vê. Não tem como isso. Jesus murmurando, Jesus mentindo, Jesus enganando o seu próximo, Jesus aceitando a desonestidade. Não tem isso. Essas pessoas, elas vão ficar. Jesus na idolatria, esse tipo de pessoa vai ficar se eles não se arrepender. Jesus, ele vai vir para buscar todos aqueles que são semelhantes a ele. Para finalizar, ele diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro do que? De vós. Lucas capítulo 17, versículo de número 20 e 21. Então olha que interessante, ele diz: olha, os fariseus falaram: olha, quando é que vai vir o reino de Deus? Olha, para, vocês estão pensando que ele é visível, ele ali ou aqui? Não, ele está dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Então o que é o reino de Deus? É você fazer a vontade dele, é você deixar ele governar a sua vida. O reino de Deus é você curar os enfermos, expulsar o demônio, levando o reino para outras pessoas. O reino de Deus é você estar preparado para a volta dele. Se ele voltar hoje, você fala: eu estou preparado, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas uma coisa é certa, ele vai voltar. E aí, você está preparado? Eu estou preparado? Ou você vai se preparar só quando Jesus voltar? Ah, mas aí vai ser tarde demais. Não vai dar tempo. O tempo é agora de se preparar, de fazer a vontade de Deus e de levar o reino para os perdidos. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar aqui para participar da Santa Ceia. Faça o seguinte: curve sua cabeça, feche seus olhos agora em nome de Jesus. Com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, nós vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. E temos que estar preparados, né? Pessoas, irmãos, quem está preparado aqui, diga glória a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus. Na gravação, nós vamos estar aqui também, em nome de Jesus, buscando. Feche os olhos. Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela palavra. Obrigado pela mensagem. Obrigado, Jesus, pela direção. O Senhor Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Nós entendemos aqui que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor não falha, que o Senhor é um Deus todo poderoso. Pai, obrigado, Jesus.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por esta mensagem. A cada estudo que nós estamos aqui, Pai, estudando, meu Deus, estamos crescendo, Pai, a cada dia. Nós estamos na terceira lição. Serão 9, Pai, desse propósito. Serão 9. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai continuar nos ensinando, nos direcionando. Hoje aprendemos sobre o reino, Pai. E o reino, meu Deus, está dentro de nós, está dentro destes meus irmãos. O reino é fazer a tua vontade, é deixar o Senhor governar as nossas vidas. O reino, meu Deus, é levar-nos, ó Pai, ali a palavra para os perdidos, curar os enfermos, expulsar demônios. O reino é assim, temos que estar preparados, Pai. Meu Deus, nos capacita, nos prepara. Meu Deus, agora iremos participar do corpo e do sangue do Senhor. Jesus, abençoa, Pai, este momento. Fica conosco, esteja conosco, meu Deus, aqui em todo tempo, em todo momento, em todo instante. Meu Deus, precisamos aqui do Senhor, Pai. Queremos estar em comunhão com o Senhor. Nós vamos participar agora, meu Deus, da ceia do Senhor. Pai, o Senhor é bom em todo tempo. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. O Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é o Deus de glória, o Deus que opera milagres, o Deus que opera maravilhas. Pai, estenda as tuas mãos poderosas sobre esta igreja. Estenda, Jesus, as tuas mãos poderosas sobre a vida destes meus irmãos, Senhor, e usa eles, usa a igreja, usa, Pai, que eles venham levar o reino para dentro da casa deles, levar o reino, meu Deus, ali para a vizinhança, levar o reino, meu Deus, lá para o local de trabalho. Nos ajude a fazer a diferença onde chegarmos, assim como os discípulos, Senhor, eles faziam a diferença. Tira, Jesus, de nós tudo que desagrada o Senhor. Tira, Jesus, toda a carnalidade, toda a sujeira, todo o pecado. Tira, nos limpa, nos purifica, Senhor. Pai, é o que eu te peço, Jesus. Opera agora na vida de cada irmão, e você diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com teu sangue, do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, porque agora eu vou participar do corpo e do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Olha para o pastor aqui. Nós vamos estar aqui participando agora da Santa Ceia. Você que está em casa, separe um pedacinho de pão e também ali um copinho de suco, o suco da uva não alcoólico. Lembrando, se você não vai à igreja, é importante você estar na igreja, é importante você cear com os irmãos, estar na igreja, congregar. Pastor, mas eu não estou doente, não consegui chegar na igreja. Então você separa aí, você vai estar ceando conosco aqui. Eu não tenho perdido muito tempo nessa parte de explicação. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Jesus ele deixou bem claro aqui. Coloca para mim aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Pronto. Quem é que tem que se examinar? É você, irmão. É você que tem que se examinar o seu coração. Pastor, eu estou com muita mágoa no meu coração. Não toque no corpo e no sangue de Cristo. Não faça isso, você vai fazer isso para a sua própria condenação. Só que eu não vou ficar aqui explicando. Sabe por quê? Porque eu acho que você já sabe o que é certo e o que é errado. O que é de Deus e o que não é verdade? O que a palavra diz que é para fazer e o que não é. Pastor, quando ele diz examine-se, não é o que eu acho que é certo, mas eu vou comparar minha vida com a palavra. O que a palavra está falando sobre certas situações que eu estou fazendo ou que eu estou passando aqui, sabe, as atitudes que eu estou tendo. Então, se a palavra está ali, opa, peraí, está errado, está fora, então eu não vou participar. Você tem que aceitar Jesus, tem que se batizar nas águas. Pastor, eu não sou casado, vou me casar, vou me acertar, vou andar certo. E aí sim você pode participar. Pastor, eu ainda tenho um vício. Então você não participe, espere. Ah não, pastor, eu não quero mais saber do vício. Então a partir de agora eu quero viver uma vida santa na presença de Deus. Então você pode participar. Mas lembrando, quem sou eu para falar que você pode ou não pode? É você que tem que saber se você pode ou não pode.
E se você tomar de qualquer jeito, é você que vai se prejudicar. Você toma para a sua própria condenação. Então é algo sagrado que esses obreiros estão segurando nas mãos aí, tá certo? Eles vão entregar para vocês agora, passando. Quando você pegar, você se coloca de pé. Pastor, eu não estou preparado ainda. Então aí você vai pegar, passou, você se coloca de pé, que nós todos vamos adorar Jesus juntos, amém? Receba agora o corpo e o sangue de Jesus, ali cantando com o missionário Soares, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante agora o pão para o alto. Esse é um momento santo. Esse é um momento único. O momento que nós estaremos ali em comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor tem um banquete para você, e você vai estar ceando com o Senhor. Esse banquete está preparado. Nós estamos segurando agora o corpo, que é o pão. Corpo este que foi moído naquela cruz. Foi nesse corpo que o Senhor levou os nossos pecados. Ele levou as nossas doenças, enfermidades, a miséria, o fracasso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus, eu peço a bênção sobre este pão, que já não é mais um pão comum, e sim o corpo do Senhor que foi moído naquela cruz, para nos dar vitória, em nome de Jesus. Coma agora do corpo. Aleluia.
Aleluia, 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 Jesus, grandioso, lindo. Você pode agora pelo menos dar glórias a Ele, adorar Ele. Isso, você pode abrir a sua boca agora para exaltar, para engrandecer, para bem dizer isso. Adore a Ele na língua dos anjos. Diga para Ele: santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Isso mesmo. Adore, adore. Isso, ninguém pode calar a boca do verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te exalto, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és tremendo, Jesus. Tu és glorioso. Eu te amo, eu te adoro. Declare de todo o seu coração: aleluia, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu coração canta, canta uma canção para exaltar teu nome. Levante agora o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. É o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi derramado naquela cruz por amor de mim e de você. A Bíblia diz que Ele derramou até a última gota de sangue. E é esse sangue que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Jesus, usa agora a tua serva, irmã Daiane, para ministrar as bênçãos que há no cálice da nova aliança, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levante-se para o céu, repita comigo: Senhor Jesus, graças te dou pela oportunidade de me assentar à mesa contigo. Senhor Jesus, muito obrigada, pois eu recebo no meu corpo todas as bênçãos da nova aliança, em nome de Jesus. Pode tomar. E se você é grato, levante as suas mãos para os céus. Glória. Diga a Ele: Senhor Jesus, muito obrigado. Glória. Obrigada, Pai, por tão grande amor, Glória. Senhor Jesus. Oh, meu irmão, o Senhor Aleluia. se entregou por amor de você. Oh, glória, Ele glória, pagou glória. um alto preço para que hoje você pudesse estar sentada à mesa com Ele. Oh, irmão, receba a cura, receba a restauração, receba o Espírito Santo, receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Isso, adore, adore, adore. Você pode agradecer a Ele agora, pelo menos 5 coisas na sua vida, 5 motivos. Isso, agradeça a Ele, agradeça agora. 5 coisas que você poderia estar agradecendo a Ele agora. Agradeça a Ele. Isso, Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço pela oportunidade de viver, a oportunidade, Senhor, de te servir. Graças te dou, Pai, pelo pão de cada dia. Eu te agradeço por cada livramento. Te agradeço pela minha família. Te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre esta igreja. E o Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas.
para libertar os cativos, os oprimidos, os deprimidos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. Isso, vai agradecendo a Ele, em nome de Jesus.